Olá pessoal, bem-vindos a essa conversa especial em vídeo aqui no LinkedIn do Banco Mundial Brasil. Eu sou Cornelius Fleischacker, economista sênior do Banco Mundial no Brasil, e hoje temos uma convidada muito especial, Mônica Di Bolli, economista e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics. Nós vamos discutir algumas ideias principais deste relatório. 2x1 Políticas para atingir sustentabilidade fiscal e ambiental, que estamos lançando hoje. Mônica, é um prazer ter você aqui. Olá, Cornelius, é um prazer para mim também estar aqui com vocês e um prazer conversar sobre esse relatório, cuja abordagem eu achei extremamente interessante e muito importante para o momento atual do Brasil. O problema da Previdência não foi resolvido, não foi freado esse ritmo de crescimento, né? Esse gasto vai comer todo o espaço fiscal para outras coisas, né? E daí, né, vincula, como falou bem, né, com a agenda climática e vira uma questão de justiça generacional, não só dentro do assunto da Previdência, né, mas também que não vai ter dinheiro para as prioridades que importam para o futuro do Brasil. Né? E, obviamente, não é só a questão do salário mínimo, né? Também são os regimes especiais muito custosos, né? O fato de que, no lado dos militares, né, a União gasta bem mais em aposentadorias, né, inativos e pensionistas, do que nos ativos, né? Que, obviamente, é uma alocação de gasto bastante problemática e ineficiente. Do lado da receita, né, obviamente, o problema fiscal do Brasil é um problema principalmente de despesa, mas também o lado da receita poderia fazer alguma contribuição. Né? A gente aponta a questão que ainda está bem na discussão nesse momento, né? Que é o imposto de renda pessoa física, né? O fato de que no Brasil arrecada-se relativamente pouco nesse imposto em comparação com outros países que têm uma carga tributária alta no geral. E isso é porque a base desse imposto é muito limitada, né? De fato, é pouca renda que é sujeito ao imposto de renda pessoa física, né? Então, ampliar isso, tributar mais renda, sobretudo aquelas rendas que chegam nas pessoas de muito alta renda, né? Acho que isso é uma prioridade. Mas a gente vai além, né? Tem outros impostos que poderiam render bem mais, e o principal que a gente aponta, né, é um imposto que é o imposto sobre terras rurais, né? ITR. Né, que no Brasil esse imposto sempre existe, mas rende quase nada, né, 0,03% do PIB. Né? E isso num país, né, onde uma grande parte da riqueza nacional é gerada no campo. Né? Então estamos falando de uma base tributária que teria como contribuir bem mais, né, tem capacidade contributiva. E só para comparação, a Austrália, né, que é outro país continental, como uma agroforte, né, tem um imposto parecido e eles arrecadam mais de 0,5% do PIB nesse imposto. Né? Então, obviamente, seria um desafio o Brasil reformar esse imposto para chegar lá, né? Mas mesmo com reformas modestas, a gente mostra, né, de que poderia se arrecadar bem mais e também poderia se fornecer incentivos melhores para o uso da terra. Né? E o uso da terra é uma das principais fontes de emissões no Brasil. Né? Então, incentivar um uso de terra mais eficiente, né? Reduzir a lucratividade de terras marginais, né? Aí reduzir a especulação, a grilagem, né? Isso teria um impacto muito relevante na redução de desmatamento e, por isso, de emissão de gases de estufa. Com certeza. E está na hora realmente da gente meter a cabeça nesses temas, porque, de novo, assim, a transição climática vai acontecer, queiramos ou não. Há uma oportunidade nesse momento, há uma oportunidade para se fazer coisas que sejam benéficas para o país. Eu acho que você levantou aqui alguns temas do lado da receita que são absolutamente fundamentais. Um tema que é muito caro para mim, sobre o qual eu já falei extensivamente no passado, parei de falar sobre isso ultimamente porque cansei de me repetir, mas essa questão do imposto de renda, essa é uma questão séria no Brasil, porque a gente de fato tem uma política tributária no que diz respeito ao imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, mas talvez seja mais problemático até na pessoa física, que é justamente essa questão de, poxa, a gente tem um imposto de renda que é absolutamente regressivo ainda e que funciona de uma forma muito ruim, porque além de ser regressivo e, portanto, impactar mais os mais pobres do que os mais ricos em termos relativos,
é extremamente ineficiente. Você deixa de arrecadar o que você tem o potencial de arrecadar por ter uma estrutura de imposto de renda que é antiquada e que não nos serve mais da forma como ela é. Então, sem dúvida alguma, reformas no imposto de renda são absolutamente necessárias e é uma pauta muito parecida com a pauta da Previdência e dos vínculos com o salário mínimo, porque são coisas que a gente fala, repete e não tem avanço, né? Então, que pelo menos com esse casamento com a agenda ambiental, que se tenha aí uma oportunidade de enxergar o quanto que isso não pode ser benéfico, inclusive para pôr em andamento a agenda ambiental, porque, de novo, você vai arrecadar mais, fazendo uma mudança de base tributária no imposto de renda, você tem essa possibilidade e, portanto, você pode usar essa receita, se for esse um dos objetivos, você pode usar essa receita, alocar essa receita de tal forma a beneficiar a pauta ambiental e a pauta climática. Então, eu acho que essa maneira de colocar essa questão é muito boa. Em termos do imposto sobre terras, né, do ITR, essa é outra questão fundamental no Brasil e é outra dessas distorções com as quais a gente convive assim a vida inteira, mas também está na hora de mudar. Porque, como você bem disse, o Brasil produz muito nas suas terras, portanto, existe um potencial de base de arrecadação imensa no que diz respeito a esse imposto sobre terras, que no caso ajuda tanto o lado da receita, se a gente fizer uma reforma boa desse imposto, a gente ajuda tanto o lado da receita, quanto, de novo, como você bem disse, você cria os incentivos corretos, ou pode, através desses instrumentos, criar os incentivos corretos para que o uso da terra seja o melhor possível do ponto de vista ambiental, que é outro problema que a gente tem no Brasil. Agora, na base disso tudo, tem uma questão que eu acho que é muito importante e eu não sei como resolvê-la, porque é uma questão muito intrincada, que é todo o problema de propriedade de terras no Brasil. Assim, embora a gente tenha muitas regiões, e principalmente as regiões de atuação do agronegócio brasileiro, no eixo ali, no meio do país, transcorrendo até ali para o interior de São Paulo, interior de Minas e tal, a gente tem uma boa estrutura de demarcação de terras e tal. Agora, se a gente sobe um pouco mais, né, se a gente vai um pouco mais em direção ao norte do país, essa questão de demarcação de terras, de direitos à terra, de propriedade da terra, tudo isso está muito mal articulado ainda. Então, uma das dificuldades, eu acho que a gente tem que também ver como que equaciona e como que soluciona para que a gente possa aplicar um imposto sobre terras da melhor forma possível, a gente precisa ter um bom fundamento no que diz respeito à identificação de propriedades de terra e demarcação de terras. Você citava aí todos os problemas de desmatamento, grilagem, atividades ilegais em certas regiões do país, a Amazônia está cheia disso, mas ali, essas questões passam por demarcação de terra, por você ter uma boa noção, coisa que nós não temos, de quem é a terra em determinado lugar, quem é a pessoa, ou quem é a empresa, ou quem é o conjunto de pessoas responsável por aquela terra e sobre quem o imposto incidiria. Eu acho que essa questão ela ainda precisa ser bem resolvida, mas o encaminhamento é esse. Eu acho que vocês estão indo muito precisamente na direção que tem que ir. Imposto sobre terra é algo que é muito mal utilizado no Brasil, poderia ser muito melhor utilizado, e eu acho que vocês apontam um bom caminho nesse relatório.